Boa noite a todos. Me chamo Sebastião Espósito Costa. O que estará sendo contado através desse canal aconteceu não somente comigo, mas sim com uma equipe de 9 pessoas que formam a equipe que eu trabalho, na manutenção e preservação de estradas férreas. Todo esse acontecimento foi por volta do ano de 1974. Hoje tenho próximo a 80 anos. Também não tenho mais a mesma disposição, nem mesmo a força que tinha naquela época. Mas apesar da idade avançada, ainda gozo de minhas faculdades mentais e me lembro de tudo que nos aconteceu naquela noite, como se fosse nos dias de hoje. Bom, vamos lá. A minha função no campo de trabalho era manter as estradas férreas seguras. Com isso, na maioria das vezes, tínhamos que fazer a reposição de dormentos e também o corte e a troca da linha férrea, por onde poderia ocorrer o risco de algum descarrilhamento de vagões de trem. E foi exatamente em uma época em que eu e minha equipe fazíamos a manutenção que liga Curitiba a Morretes. Seria de 100 a 110 quilômetros a ser percorrido e vistoriados. Agora vocês podem estar se perguntando como vivíamos nessas empreitadas de trabalho. Era montado acampamento pelas beiras da estrada férrea, ou seja, barracas feitas com lonas, e ali montávamos nossos dormitórios e cozinha, e também deixávamos boa parte de nossas ferramentas de trabalho guardadas. Por incrível que pareça, em todo o meu tempo de trabalho andando por todo tipo de lugar, onde a única visão que se tinha era de imensas áreas verdes, matas fechadas e grandes paredões de terras, nunca tivemos nenhum tipo de surpresa que viesse a deixar a todos assustados ou com medo. Nesse trajeto que fazíamos, havia uma pequena vilinha que todos conheciam como Vila Férrea. Esse lugar era o ponto de parada para descansar e fazer uma boa refeição. E foi nesse lugar que acabamos batendo de frente com o próprio diabo. Tão logo chegamos à pequena vila, tratamos de nos hospedar em uma casa, e a empresa cedia para os seus funcionários. Depois de todos já estarem acomodados, a equipe de trabalho que eu fazia parte estava bastante alvoroçada. Falavam em ir à beira da estrada férrea, e do outro lado havia o que parecia ser uma bodega. E a maioria entre nós estava com a boca seca de vontade de tomar uma boa dose de alguma coisa destilada. Então, depois de chegarmos no que na verdade era um pequeno boteco, notei que havia poucas pessoas naquele lugar. Enquanto algumas comentavam entre si por estarmos ali, também notei que outras nos olhavam de canto de olho. Só sei dizer que para mim, o clima naquele lugar era pesado. Parecia que não éramos bem-vindos ali. Quando faltava poucos minutos para voltarmos para a casa que estávamos, aconteceu que um dos homens de nossa equipe acabou sendo afrontado por outro homem, que já estava naquele lugar quando chegamos. A briga se estendeu para fora do boteco, e só parou depois que nós, e boa parte do povo, resolveu intervir e separar. Depois disso era possível ouvir as ameaças, que eram feitas por ambos os lados. Mas foi então que aquele homem acabou falando algo que somente eu acabei dando atenção. Ele falou que bastava que voltássemos para a estrada férrea para que cada um de nós entendesse que não deveríamos ter mexido com o que estava quieto. Então aquele homem foi solto, e era possível ouvir a sua risada pelo caminho que fazia, até que sumiu no breu da noite. Quando começamos a andar em direção à nossa casa, o dono do estabelecimento nos chamou. Então ele caminhou em nossa direção, e tão logo nos alcançou, começou a nos falar que por mais que tivéssemos em um grande número de pessoas, deveríamos tomar cuidado durante a noite, não nos afastarmos muito um dos outros, e a partir daquele momento, ficar sempre alerta. Então, quando perguntei o porquê, aquele senhor abaixou a cabeça e falou:
Até onde sabemos, esses homens que vocês acabaram tendo esse entrevero anda pelas ruas e matas da nossa região. Muitos dizem que ele é um sem alma, devido a uma maldição que recebeu. Algo envolvendo bruxaria e magia negra pesada. Algumas pessoas também falam que já viram ele correndo completamente nu pelas matas. E outras também relatam que o que vemos como homem, por trás daquela pele esconde um ser demoníaco, uma criatura do inferno, que mata sem piedade alguma. Foi então que entre o nosso meio alguém falou que ele era apenas um bêbado. Nesse momento aquele senhor nos olhou e tornou a falar. Avisado vocês estão. Ele os prometeu e não vai dar paz a vocês. Depois disso garramos o rumo de casa. Já fazia 2 dias que tínhamos saído da Vila Férrea. A não ser o trabalho pesado, nada nos incomodava. Então, quando foi o fim do 3º dia, os homens estavam bastante cansados. E poucos minutos antes de seguirmos para o acampamento, acabamos nos assentando à beira da linha férrea e ficamos conversando e olhando aquela vasta imensidão verde. A hora foi se passando e o dia já vinha dando lugar à noite. Foi então que ouvimos o que parecia ser uma grande máquina agrícola, vindo por entre a mata que tinha às nossas costas. Naquele momento todos fomos tomados pelo medo. Sabíamos que a mata era completamente fechada e jamais haveria de ter uma máquina lá. Tratamos de sair dali rapidamente e enquanto caminhávamos para o acampamento, que deveria estar a uns 2 quilômetros à nossa frente, foi comentado que aquilo que ouvimos na mata era assombração. Muitos de nós acabaram rindo e essa conversa acabou fazendo o medo ir embora. Quando começamos a nos aproximar do acampamento, notamos que algo não estava certo. Já era próximo às 8 da noite e conforme nos aproximávamos notávamos que os lampiões não estavam acesos. Sempre ficava 2 pessoas no acampamento para ajeitar tudo e fazer a janta, mas aquela noite, muito mal e mal conseguíamos ver o acampamento. Quando finalmente chegamos, o que vimos nos deixou completamente espantados. O lugar estava completamente destruído. Chamávamos por nossos amigos e ninguém respondia. Foi então que vimos um pequeno movimento por entre as barracas, e seguido disso o pedido de socorro. Então corrimos até aquele lugar, e depois de tirarmos tudo o que estava por cima da lona, acabamos encontrando um dos homens. Era o senhor Geraldo, um senhor já de idade, que sempre nos acompanhou em nossas empreitadas. Aquele pobre homem estava irreconhecível. Seu corpo estava bastante machucado e lavado de sangue. Quando perguntamos o que havia acontecido, muito mal e mal ele conseguia nos responder. Também não demorou muito para que o outro companheiro aparecesse. Ele estava com alguns arranhões em seu corpo, mas estava bem. Então ele começou a nos contar o que havia acontecido no acampamento. E para o nosso espanto, aquele homem falou que antes de tudo acontecer, parecia que uma manada de bois brabos vinha vindo pela mata. Também falou que parecia que nada segurava o que vinha na direção do acampamento. Foi então que eles viram que da mata saiu o que parecia ser um enorme cão negro. Ele nos falou completamente assustado que esse ser corria em pé como uma pessoa. Eles tentaram se esconder, mas a criatura já tinha os visto. E quando chegou neles, não hesitou e os atacou.